Capítulo 273 Questões das crianças. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Laura e os outros descobriram que Zalrai havia cuidado dos assuntos assim que acordaram. Laura não pôde deixar de falar num tom de mágoa ao olhar para os olhos vermelhos de Zalrai. Irmão Rai, você ficou a noite toda sem dormir. Descanse um pouco, rápido. Zalrai sorriu, não é nada. Todos vocês, entrem no espaço e se limpem. Eu vou escrever uma carta para o irmão Wales, vou lhe contar sobre a situação aqui e arrumar um lugar para a nossa reunião para entregar gasol para ele. Ter gasol em nossas mãos não é uma solução em si. Com todos os suprimentos apreendidos da tribo do boi raivoso do chifre grande, eles devem ser usados pelos homens-fera, nós temos que deixá-los com o irmão mais velho, já que não podemos usar a maioria deles. Laura assentiu, nós vamos nos tornar apresentáveis. Dirija-se para o espaço e descanse assim que você terminar de escrever a carta. Nós vamos apenas vigiar o lado de fora. Afinal de contas, nós não vamos pelo caminho errado. Zalrai assentiu com a cabeça e se virou para escrever a carta, enquanto Laura e os outros foram imediatamente se limpar no espaço. Elas tinham dormido bem tarde ontem, então precisavam acordar corretamente agora. Logo, Zalrai terminou de escrever uma carta para Wales. Não era uma carta longa, pois se tratava de encontrar Gasol, capturá-lo e perguntar sobre como lidar com ele. Depois de escrever a carta, Zalrai retornou ao espaço e chamou de volta uma das 5 águias de sangue que ele tinha presenteado ao Wales para enviar a carta. As águias de sangue eram atualmente bestas fantasmagóricas do espaço. Não importa o quão distantes eles estejam, o espaço sempre poderia contatá-las. Como Zalrai era o dono do espaço, ele podia naturalmente comandar as águias de sangue através do espaço sem se preocupar com a distância. Zalrai foi para dentro do rancho espacial depois de comandar uma águia de sangue. Ele queria ver os níveis dos 2 novos tipos de bestas mágicas que ele tinha conseguido ontem. Ele imediatamente liberou os bois raivosos, o que imediatamente provocou o som que veio do espaço, descoberto variação animal em forma de vaca. Nível da avaliação: animal de nível 10. Este animal tem um tempo de maturação de 12 horas e pode dar à luz a bezerros 6 vezes. Um total máximo de 6 bezerros pode ser gerado de cada vez. Requer alimentação, 2 vezes por hora. Digitalizando o animal. Animal agora pode ser comprado na loja espacial. Assim como Zalrai tinha imaginado, esses bois raivosos não eram de alto nível. Ele não se importou, desde que o espaço tivesse um tipo adicional de basta mágica a partir de agora. Ele então liberou os touros terrestres. Mais uma vez a voz da notificação veio, descoberto variação animal em forma de vaca. Nível da avaliação: animal de nível 25. Este animal tem um tempo de maturação de 20 horas. Pode dar à luz a bezerros 8 vezes. Um total de 5 bezerros pode ser gerado a cada vez. Requer alimentação, 2 vezes por hora. Os animais têm um leve controle das energias do elemento terra. Digitalizando animais. Os animais agora podem ser comprados na loja espacial. Zalrai não estava com pressa depois que não veio mais nada da notificação. Ele percebeu que era muito mais difícil aumentar o nível do rancho em comparação com a fazenda. Ele já tinha conseguido muitos animais no espaço até agora, porém, o rancho ainda estava no nível 6. Parecia que seria muito difícil aumentar o nível do rancho para os níveis mais altos. Zalrai soltou um suspiro. Ele não pretendia aumentar os touros terrestres e os bois raivosos do chifre grande de imediato, e agora, era inútil fazer isso. Ele ficaria melhor aumentando os argalis e os bois raivosos comuns. Afinal de contas, os argalis e os bois raivosos comuns poderiam ser trocados por dinheiro em terras humanas, enquanto os touros terrestres e bois raivosos do chifre grande não teriam muito uso em terras humanas. Zalrai saiu do rancho e viu Laura e as outras, que já tinham terminado de se limpar. Elas pareciam muito energéticas. Zalrai riu das 3 e disse: eu acho que vocês não precisam sair agora. Apenas fiquem aqui e monitorem o lado de fora usando a função de vigilância. Saiam para fora quando houver pessoas. Enquanto não houver, podem deixar as criaturas mortas-vivas conduzirem as carroças. Se vocês estiverem realmente entediadas,
podem ir à fortaleza da Montanha de Ferro. As senhoras concordaram depois de pensarem um pouco. Elas se cansaram da paisagem da pradaria, que não era tão confortável quanto o espaço, onde elas podiam se deitar e sentar em qualquer lugar que quisessem. Elas também tinham uma variedade maior de atividades. Zhao Hai não disse mais nada depois de saber que as garotas haviam concordado com ele. Ele então foi dormir no quarto dentro do espaço. Ele estava realmente preocupado que elas pudessem ficar entediadas aqui, então ele disse para Kair ficar vigiando o lado de fora se Laura e as outras quisessem ir para a fortaleza da Montanha de Ferro. Se algo realmente acontecesse enquanto ele dormia e Laura e as outras estivessem na fortaleza da Montanha de Ferro, Kair iria acordá-lo. Atualmente, Zhao Hai ainda não tinha certeza sobre o papel de Kair até agora. No entanto, ele não precisava se preocupar. Kair tinha gerenciado o espaço tão bem, enquanto o mesmo poderia ser dito para Moeiro e o rancho. Ele estava relaxado porque ele tinha que deixar Kair fazer o que ele queria. Até agora, ele não descobriu nada que Kair não poderia fazer. Zhao Hai estava muito certo de que ele era o mestre de Kair depois que ela se fundiu com o espaço. Se tivesse algo que Kair não pudesse fazer, ela contaria para ele sobre isso, então ele se sentia seguro sobre ela. Depois de um sono completo, Zhao Hai se sentiu extremamente reabastecido. Se ele tivesse que listar algo que ele estava mais insatisfeito em relação ao seu corpo, seria o fato de que ele estaria muito desgastado e logo após ficaria com um pouco de fadiga, o que o tornava pateticamente fraco. Depois de se limpar, Zhao Hai chegou à sala de estar da casa. Ele notou que as carroças ainda estavam se movendo, e eles não desviaram do curso. Ele imediatamente retornou à fortaleza da Montanha de Ferro, já que ele não havia encontrado Laura e as outras na casa dentro do espaço. Como esperado, ele as encontrou na fortaleza da Montanha de Ferro. Elas estavam instruindo as pessoas da tribo do Boi Raivoso do Chifre Grande sobre como realizar suas tarefas. Zhao Hai sorriu ao aparecer ao lado de Laura. De repente, Laura sentiu que havia outra pessoa ao seu lado e percebeu que era ele. Ela sorriu. Você acordou, irmão Hai. Zhao Hai assentiu e olhou para os membros da tribo, que estavam levantando algumas mercadorias. Ele perguntou, como eles estão? Eles estão sendo obedientes. Laura assentiu, muito. Eles não estão acostumados a morar aqui, mas eu acredito que não vai demorar muito para eles se acostumarem com isso. Basta olhar, irmão Hai. Tem tantas crianças da tribo do Boi Raivoso do Chifre Grande, correndo por aí sem nada para fazer. Isso não vai dar certo. Que tal encontrarmos algumas coisas para eles fazerem? Zhao Hai assentiu. Ele tinha considerado seriamente esse problema antes, quando Shei e Sei se casaram. Não havia nada como parto planejado no continente Ark. Para as pessoas neste mundo, o parto era apenas um assunto natural, por isso, num futuro próximo, haveria muitas crianças aqui. Então, e sobre as crianças? Deixe-os correr por aí ignorantemente todos os dias. Deixando a segurança de lado, isso não lhe traria nenhum benefício. Só tinha uma maneira de resolver esse problema: escolas. Neste momento, este lugar era de fato um reino independente, então essas coisas deveriam ter sido planejadas. Qual país não tem escolas? As escolas são uma unidade importante em que a qualidade dos cidadãos é elevada, por isso elas devem ser construídas. Se uma escola fosse construída de momento e nos trilhos, então a construção de uma escola futura seria muito mais conveniente com a experiência adquirida com a construção da primeira, mesmo que tivesse muita gente. Havia um grande ditado na China: a educação é a base de um plano de 100 anos. Para que a família Buda se desenvolva, a questão da educação não deve ser negligenciada. Zhao Hai se virou para Laura e disse: deixe os membros da tribo trabalharem primeiro. Chame o vovô Green e os outros. Nós vamos para a sala discutir algumas coisas. Laura assentiu e deixou que Nier fosse chamar o pessoal. Zhao Hai disse: ah, certo. Contate Alice e Alia também. Nier assentiu com um som e saiu correndo. Zhao Hai e Laura caminharam juntos para a sala de estar no castelo, enquanto os membros da tribo do Boi Raivoso do Chifre Grande olhavam para ele com olhos cheios de medo. Ele não lhes deu atenção e perguntou a Laura: Laura, como você acha que podemos resolver o problema com as crianças? Laura pensou um pouco e disse: escolas.
Eu acho que talvez podemos construir uma escola. Zhao Hai sorriu. Meus pensamentos são os mesmos. Eu também quero construir uma escola. Ela não só permite que as pessoas prestem atenção nelas, mas quando elas crescerem, nós teremos muitas pessoas capazes. Laura sentiu. Nós compramos muitos livros quando nós saímos desta vez. Eles podem ser usados para educar as crianças. Mesmo que eles não possam aprender artes marciais e magia quando crescerem, eles nos ajudarão muito. Zhao Hai assentiu com a cabeça e os dois entraram no castelo. Atualmente, havia algumas pessoas dentro do castelo que se tornaram casais. Eles não tinham recebido apenas o status de civil de Zhao Hai. Se eles quisessem, Zhao Hai lhes daria casas dentro do perímetro do castelo. Claro, eles não estavam nos quartos principais do castelo, mas sim nos alojamentos de criados. Quando os dois chegaram na sala de estar, Green e os outros já estavam lá. Além de Green, Merine, Kun, Meg, Blochiad, Roquiad e Sérgio, Alas e Alia também haviam chegado. Agora, eles eram os que administravam toda a família Buda. Zhao Hai deixou todos se sentarem, enquanto apenas Alas e Alia se sentiram inseguros e se sentaram cuidadosamente. Ele não disse nada sobre eles, e apenas se virou para Green e para os outros. A razão pela qual eu chamei todos aqui hoje é para falar sobre os problemas das crianças da tribo do boi raivoso do chifre grande. Green e os outros estavam observando Zhao Hai em confusão. Zhao Hai virou a cabeça para Laura, o que significava que ele queria que ela continuasse. Laura sorriu e disse: antes, não tínhamos muitas pessoas neste castelo e não tinha crianças, por isso ninguém deu atenção para esta questão. Agora, com o acréscimo da tribo do boi raivoso do chifre grande, de repente, ganhamos muitas crianças. Mas sem ninguém para vigiá-los enquanto correm por aí todos os dias, além de não estar aprendendo nada, é simplesmente inseguro. Há um fosso fora deste lugar. Se eles brincarem por aí, isso irá facilmente causar acidentes. Green e os outros deram uma segunda olhada, depois assentiram, enquanto Alas e Alia pareciam estupefatos com Zhao Hai e Laura. Embora eles fossem homens-fera e, portanto, não tão espertos quanto os humanos, com a idade veio a sabedoria, ou assim diz o ditado. Eles sabiam o que Laura e Zhao Hai queriam dizer. Eles viram que Laura e Zhao Hai pareciam querer fazer uma escola. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.